Acionado pela engelhada Universidade de Pécs, na Hungria, com relevante fama policial, não pude conter a revolta nas expressões faciais. Foi injustificável aquele chamado atrasado sobre um desaparecimento, onde o cursante de economia teve sua presença sufocada há 4 dias. Alunos atribuíram críticas um tanto quanto descabidas de seu vocabulário culto à instituição já estropiada em argumentos. Realmente, o fato da vítima não ter um familiar próximo complicou o acionar resolutivo do processo. Porém, levando em conta tal fator, a responsabilidade caía exclusivamente àquele criterioso estabelecimento. Provas muito provavelmente já teriam sido extintas propositalmente, ou não. Em minha longínqua revisão, aquele caso não seria resolvido. Mal sabia que ia trombar na tréplica do paranormal acima do indedutível. Os requintados monumentos escolares foram observados por minha equipe impulsionada de emoção. Das estátuas bem esculpidas a pilares aparentemente ligados ao barbarismo. Em rápida vistoria, Lilt e Stuart não se depararam com nenhum sinal de sangue ou fios de cabelo. As palavras que escutei naquele dia ficaram em minha memória de fase transitória à velhice, e até depois, mais precisamente para todo sempre. O rapaz cujo nome marcou uma geração inteira de estudantes notórios, Ivan Dor. O local possuía corredores extensos, que dificultavam a localização de sinais internos, arranhões, sangue, tecidos microscópicos, etc. O branco amarelado refreava parcialmente em pontos vazios, não acompanhando a tríplice coloração da sala educadamente limpa, tanto no solo quanto nas barreiras bem aprasadas. 3 colegiais em particular, eu precisava conversar separadamente. Só foram encontrados 2 destes, a desgarrada, dedicada e o educado senegalês. Chamei primeiro o negro de cabelos florestais, cujas laterais eram mais volumosas. Meus comparsas buscavam Rukvan no quarteirão de estudos, sendo este o parceiro de quarto e requerente mais consensual acerca do nosso trabalho. A alta estatura de Dakshikas fez com que se reposicionasse no assento, enunciado de marcas antiquadas, ao longo da dicotomia de ideias, formando-se de um testemunho esplêndido. Contou-me tudo o que sabia sobre o deveras educado Dora. Sua fala dificultosa se devia ao fato de ainda estar em adaptação ao húngaro. Quaisquer falante francês carregava seus rastros no pronunciar. Isso que comprovei desde o início. Há 2 anos atrás, a amena primavera bailava sobre a contente região, onde até o governo local pareceu mais aceitável. Um 1927 memorável para o confuso e esnobe habitante do Senegal. Completou 1 ano que se preparou para o ingresso no curso de economia, a qual a maior dificuldade demonstrou ser linguística. O preconceito não se limitava à pele quase roxa, como também se devia ao meu lufar sarcástico e nojento quando enxergava a ignorância dos demais. Sempre isolado e não abatido, todo o tempo era investido nos estudos judiciais. Pegava tantos livros na biblioteca que dormia acasalado pelos mesmos. Não podia me contentar através de leituras repetitivas do imperialismo, de Robson ou a teoria dos sentimentos morais, de Adam Smith. Minha entrada no Grêmio Estudantil era previsível e repudiada. O desprezível tabuísmo transcorreu até dos representantes eleitos. Em tal época, a votação era atribuída aos professores, que me encaixaram sem dificuldades burocráticas. Em termos proporcionais às suas indicações, tiveram sufocamento psicológico sofrido por outros transeuntes e veteranos soberbos. Naquela organização, todos deram as costas, exceto o estético simplório Ivan. Conheci-o em uma partida de xadrez, onde notei um carisma surreal e indescritível. Não se desconcentrou em hipótese alguma, mesmo quando 2 quaisquer estavam em secação absoluta de seu cabelo medianamente preenchido e bem penteado, chegando a brilhar com iluminação solar. Sua estatura era comum à Hungria. Sua palidez refletia ao intermédio de gesso e vanila. Ignorei-o após perder, pois estava chateado com todo aquele sedimento humano. Não me perseguiu, tão menos seus amigos, nem o amigável Givska, riquinho sofredor de hérnia. Passei dias lendo livros cada vez maiores
evitando que fosse cedo à biblioteca e sentisse aquele desprezo rebatido à minha existência. Em certo amanhecer, escutei assobios oscilados próximos e estranhamente insurgidos à entrada do quarto. Aquele que dormia embaixo no beliche era Gívesca, além de antes, também denominado Dorminhoco, que sonhava em ser jogador de futebol, principalmente especialista em puchetas. Abri a porta de plátano pouco metálica lentamente através da minha mistura medonha de curiosidade juvenil. Tudo era rigorosamente apagado na universidade, acima da traiçoeira meia-noite, ficando-nos apenas à mercê da iluminação estelar de janela adentro. Consegui identificar claramente que era o nada boêmio Ivan, percorrendo com uma lanterna enfraquecida o possível trajeto da biblioteca. Sem sono algum, segui seu percurso friamente com meu suéter integralmente nevado. Quando abriu a porta, prontifiquei de acompanhar a única iluminação autêntica. De repente, em minha rápida curva ingênua, me deparei com Ivan, imóvel e inexpressivo. Descortinou minha face desbravada e fez um sinal de silêncio, solicitando minha entrada insensata. Depois de sentarmos na mais larga mesa de leitura, mostrou-me uma folha rabiscada. Era um projeto fenomenal aos alunos, que vinha tramando desde sua entrada. Dias cinematográficos. Mostrar filmes aos sábados e domingos não letivos, dos educativos aos não tanto. Definiu horários para cada gênero. À noite geralmente seriam os prediletos, onde a ficção oriental e o horror hollywoodiano iriam animar o colégio mal baratado nos fins semanais. A razão pela qual percorria no empoeirado recinto se devia aos livros orientadores para a montagem perfeita da imberbe proposta visual. Inspirou-se nas várias dicas generalistas simbolicamente incríveis. Notável foi sua empolgação e espontâneo foi seu abatimento ao perceber minha solidão. Porém, ele tinha algo inexplicável, totalmente diferente. Repôs o sorriso tradicional e deu uns tapas nas minhas costas, alertando-me com lições humildes que leu em romances adocicados e fictícios, os quais sempre tive um olhar frívolo. Senti uma necessidade, a palpitação me dominou e perdi o controle totalmente, desabafando em perduradas lágrimas rasgantes todas as dificuldades imigrantes que sofri. Apenas prestou atenção e não me julgou, foi o único capaz de simpática e compreensiva atitude. Sequencialmente, contou sobre sua esperançosa opinião perdurável sobre todos os indivíduos. Dor é dor, sua intensidade que demanda tempo para curar. Quanto mais amor você tiver disposto a aceitar, mais fácil vai ser para superar. O zelador chegou em tom rígido, balançando a lanterna acobreada loucamente em forma unidirecional. Quem está aí? Furtivamente escapamos de uma enrascada. Foi uma agudizada terça-feira. Ivan franziu sua boca soltando um suspiro apertado. Não pronunciou mais nada e seguiu com as pontas dos pés a seu afastado dormitório. Naquele alvorecer, Ivan Doyle ganhou um novo fã. Naquele instante, o senegalês interrompeu seu relato, esfregando seus olhos cansados, visivelmente emocionado com o desaparecimento de seu grande camarada. Deu continuidade após disturbada tremedeira, precedida de 2 ou 3 copos de água. Retomou com efervescência aqueles tempos revocados. A ideia de Doyle foi amplamente aceita. O cinematógrafo precisava de um manipulador na válvula. Então sentamos e resolvemos cláusulas abertas, entrando em fácil consenso. Cada telespectador alternaria a árdua tarefa a cada 5 minutos. Lembro de diversos serões matinais que realizamos, a fim de eleger qual o próximo filme. Minha personalidade supérflua e asquerosa foi remodelada drasticamente, pois absorvia o propósito da dor humana, ensinada pelo futuro economista. O Cão Andaluz era de longe seu filme predileto. Lembro das vezes que votou para uma reprise. Claro, sem enuclear nosso pensamento. Mesmo ascendendo a presidente gremista um ano depois, sempre tratou as opiniões de modo horizontal. Soletraria dificilmente sua melhor qualidade, ficando entre genuíno e despretensioso. No dia de inclinado brilho solar, escutei algo tão mórbido quanto enigmático. Ele me confessou que estava 2 dias inteiros sem comer e que não sentia vontade alguma de voltar a essa prática primitiva. Surtei lepidamente com tal declaração incabível.
tentando o convencer de qualquer forma a ingerir algo. Bajoguei incentivos à sua desmetodização vital, goulash, langos de camarão, me dispus a pagar o que quisesse, porém negou tudo friamente. Ordenei que respondesse o que estava acontecendo. Infelizmente, me faltou sucesso. Em minha concepção, era alguma brincadeira boba. Foi de fato uma atuação fantástica e imprevisível, pois ele prefigurava perfeição. Chega a ser desrespeitoso com vossa sabedoria, mas sei que a dificuldade desta investigação é tremenda, pois Ivandore nunca teve inimigos. Viveu rodeado e abastecido do amor que pregava. Poderia ancorar o distintivo na engenhada aposentadoria neste caso, pois discordar dele seria loucura, insanidade sem chances de cura. Bem, foi o que pensei inicialmente graças à base nos desassomados vestígios. Ainda faltava muito a ser apurado. O que descobri foi que o senegalês pacifista estava terrivelmente enganado. Notei nuances do terror de deturpação diabólica em minha ultra-reportada conclusão. Mesmo que odiasse suas calças bronze escuras, feridas de normalidade de camisas permeadas de iluminação chiclete de bolha. Continuou com um ar descontraído. Abolindo o inutilismo, esforçava-se para superar feixes de limitação memorial humana. Assim, retomando memórias da última vez que o viu. Lembro que um dia, aliás, 2 dias antes do seu sumiço, arrepiei-me intensamente com o cântico agudo de um cocaburra, que em minha mente tomou forma de um gigantesco turu. Julguei ter sido projetado do topo largamente alto em algum local que ali devia existir. Um mero bater de asas adveio pesadamente, pondo quase 20 alunos no primeiro corredor à esquerda em estado frágil temeroso. Foi uma campainha do além, anunciando um evento imprevisível. Nossos professores inspecionaram o que poderia ter sido. Sem respostas concretas, demoliram o medo colegial, apenas brincando com a fortuita indefinida. As palavras que os senegaleses me dirigiam, fora do que registrei em texto, são meras imitações minhas. Por isso, pode-se notar estranheza. Seu relato, registrado, permanece em minha voz habitual. Vamos dar procedimento. Dory esteve presente no ato, contou depois a um grupo heterogêneo de bisbilhoteiros julgadores sobre os mitos húngaros e sua esplêndida e flagelada forma. Sorri de tudo aquilo ao entreescutar. Nunca fui crente em termos sobrenaturais. No cair da noite, deparei com o estado molestado dele. Nunca tinham visto assim, aparentemente engabelado pela amarga vida dura. Aproximei-me ofegante, possuinte do único pulmão pulsante, sob um vazio no corredor da voz assombrosa matinal. Não pareceu ligar para minha presença, pouco freada. Notei que os olhos castanhos e bambos apresentavam falta de vida. Ainda que olhando um belo jardim empolado de elogios comunitários, adiante do varrido pátio quiescente. Sabíamos que no entristecer lunar a maioria desabava com saudades da família. Outros refletiam sobre erros humanos. Uma mínima parcela apreciava a vista infinda de glória, o caminho percorrido por aros de sofrimento e os sonhos que nunca se desfizeram. No final da vida, descobririam que trastejar casas vazias não é um sentimento profundo de prazer, assim como quase 100% nunca encontrarão a paz. Ivan, o que tá fazendo nesse frio, cara? Ele sorriu rapidamente e com as mãos no bolso me indagou o mesmo. Justifiquei minha passeata noturna pela falta de sono. Suplicou tristemente que não contasse por que estava ali. Confessou seu intenso ódio pelo professor Phillips, assim como também tentava superar isso todos os extensos dias. Phillips é um sujeito de rosto impotente, claramente julgado bobalhão. Mesmo sendo zombado, sempre tenta impor seus conceitos mercantilistas em aulas que não têm relação alguma com o posicionamento administrativo. Situei chocado. Existia ódio por alguém no mundo fantasioso. Tenho que interromper seu relato. Não faz sentido essa declaração com base no que você me disse anteriormente. Chequei minha caderneta, inferindo um imenso erro. Isso anula que ele viveu rodeado de amor. Essa não é a questão, senhor. Bud Wormsk. Fiquei imóvel com minha face de fuinha.
esperando uma reposição de palavras ou demonstrações culposas concretizáveis. Esse ódio nunca foi recíproco ou antes aparente. Como Ivan era doce demais, isso foi uma manifestação de fraco ressentimento que lhe pensou ser ódio, como uma primeira navalhada ao se barbear apressado. Embolou em alguns termos, nada que impedisse minha compreensão. Você faz economia ou psicologia? Fechei o primeiro interrogatório, onde tracei índices finais de suspeição a este. Tal face de Ivan, se vista unicamente pelo psicólogo econômico anteriormente sofrido, traria uma investigação aprofundada sobre sua presença. Isso que eu penso, Sr. Blood. Faço economia apenas. Pedi para ele que se retirasse. Agradeci sua contribuição comovente. Antes que saísse, contei algo real. O crime não se importa com o que pensamos. Algo que aconteceu não pode ser julgado facilmente por nossas inúteis opiniões. Garoto, resolvi tantos casos que se você soubesse, duvidaria que sempre viveu sua própria vida. Vidas são como teias de aranha. Nunca podemos julgar sem sabermos de suas pontas, caminhos e centro. Stuart fez um sinal Palermo a abrir a porta, sinalizando que a discente estava preparada. Chamei-o para algo antes. Com um nervoso efeito sombrio cobrindo boa parte expressiva, pedi para que ele procurasse o professor Phillips.